Bom, hoje é um retiro de jovens, então acho que eu tenho que fazer assim, né? E aí, galera? Uhul! Também, né? Não, mas nós somos também jovens, né? Eternos jovens. Bom, hoje o tema que me foi dado foi o tema de liberdade. E eu decidi ter como tema a ideia de liberdade. Para que te quero? Para que eu quero liberdade? Mas antes de pensar, talvez, nas implicações da liberdade, nós temos que, em primeira mão, definir o que é a liberdade, conhecer um pouco da utopia, que é a busca de uma liberdade absoluta. Onde é que nesse planeta alguém tem liberdade para valer, absoluta, sem restrição? Vamos fazer um teste da liberdade, vamos falar sobre liberdade, escolhas e renúncias, vamos falar sobre o irremediável problema que é a natureza decaída do ser humano, vamos falar sobre o pulo sem volta, a vontade e a compulsão, vamos falar sobre o que Deus fez, tornou-se escravo para comprar a nossa liberdade, e o que nós temos que fazer: crer, renegar e nos submeter, para sermos verdadeiramente livres. Vamos orar? Deus, nesta tarde e noite, na presença do Teu Espírito Santo, a Tua palavra aberta aos nossos corações, mentes, corações, corpos, presentes na Tua presença, abertos para uma ministração, mãos que já foram levantadas para dizer e cantar e expressar: somos livres. O prazer de conhecermos um Senhor que se tornou escravo para nos libertar da escravidão e de verdade nos propiciar uma liberdade plena. Senhor, nesta tarde e noite eu peço que o Teu Espírito fale ao coração daqueles que compreendem a real liberdade em Cristo Jesus, daqueles, Senhor, que se enganam quanto à liberdade que tem em Cristo Jesus, daqueles que não conhecem absolutamente nada sobre o que é ser liberto em Cristo Jesus. Que a Tua palavra fale ao nosso coração como tem falado ao meu. Por isso eu Te dou graças, peço que o Senhor continue, com Tua misericórdia e graça, nos alcançando e nos mantendo livres de nós mesmos, livres das nossas compulsões, livres, Senhor, do Teu inimigo, livres das armadilhas que se nos cercam, da falsa liberdade, da libertinagem. Queremos, Senhor, que a glória do Teu Filho Jesus seja vista aqui hoje de forma especial na vida e no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar você a ficar em pé, só para a gente de novo se movimentar um pouquinho aí. Eu vou ler 1, 2, 3, 4 versículos. Tentem acompanhar comigo aí. Não sei se está no telão, procura na sua Bíblia, dá uma lida. E preste atenção, são 4 textos. Um no Salmo 119, um em Gálatas 5:1, Gálatas 5:13 e outro em 1 Pedro 2:16. Vamos olhar esses 4 textos aqui. Preste atenção no que diz a Bíblia. Salmo 119, 45. O salmista diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado, entenda-se, tenho obedecido os Teus preceitos. Se você puder observar logo esse versículo, vai ver o seguinte: liberdade está conectada nesse texto à obediência. Liberdade ligada à submissão. Vamos a Gálatas 5:1, Novo Testamento, corre para lá comigo.
Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer os teus preceitos. Salmo 119, 45. Agora Gálatas 5:1. Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Novamente, a palavra liberdade, agora antagonicamente colocada à palavra ou ao verbo submeter. Gálatas 5:13. Paulo diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ou dos seus próprios desejos materiais. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha de novo, a palavra liberdade usada no contexto de serviço. Livre para servir o outro. Livre para me submeter a ponto de servir o outro. Olha, parece incoerência, não é? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 16. Olha o que Pedro diz. Ele diz assim, ó: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam, isto sim, como servos de Deus. Olha de novo, gente. Liberdade com a palavra servo, exatamente. Ali tem um garoto ali, deve ter o quê? 4, 5 anos de idade? Você tem quantos anos? 5? Legal. Sentado ali, sacou tudo, entendeu tudo. A palavra liberdade conectada à ideia de servitude. Senhor, usa esse menino para a glória do teu nome, que entende a tua palavra como aquele que louva o Senhor com a liberdade que Jesus disse. Então, liberdade ligada à submissão. Parece contradição, mas é o que a Bíblia nos pontua aqui. Podem sentar. Obrigado, gente. Que história é essa? Bom, uma definição de internet aí, um dicionário. Liberdade vem do latim libertate, estado de pessoa livre, isenta de restrição externa, ou coação física ou moral. Ah, está ali, ó. Poder de exercer livremente a sua vontade, tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Ser livre é ser capaz de satisfazer 100% minhas vontades. Essa é a definição do dicionário. É ser independente, totalmente independente. É não depender de absolutamente ninguém, de ninguém, nenhum ser humano, muito menos Deus. É ser totalmente livre de qualquer jugo. Liberdade quer dizer autonomia, ser autônomo, fazer a sua própria lei. Nomos, em grego, é lei. Ele é o seu próprio legislador. Tudo tem que acontecer de acordo com a sua vontade. A raça humana, num certo sentido, busca esta liberdade todo o tempo. Livre. Sacudir o jugo dos pais, dos professores, dos líderes. Sacudir o jugo dos amigos. Sacudir o jugo da sociedade que diz não, 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 não. Dos padrões de moral, de ética, muitos normatizados pela própria sociedade, pela evolução dos tempos. Não, não, eu quero liberdade para fazer o que me dá na telha. Mas, preste atenção, liberdade absoluta é uma utopia.
Por quê? A segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 19, diz assim: estes falsos cristãos, falsos mestres, eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Eles prometem a vocês algo que eles mesmos não experimentam, porque são escravos das suas próprias corrupções. Tremendo, né? Que denúncia, hein? Quem promete liberdade é escravo. Pois o texto diz: o homem é escravo daquilo que o domina. Os falsos cristãos aqui prometem uma liberdade que eles mesmos não experimentam, porque eles são escravos da sua corrupção, da sua compulsão, das suas taras, das coisas das quais eles não conseguem se livrar lá dentro. Mas eles estão dizendo: não, você não precisa se submeter a isso. Em verdade, liberdade absoluta é uma utopia. Pois o homem será sempre servo de alguma coisa. Servo de alguém, servo de alguma coisa, ou servo de si mesmo. Vamos fazer o teste da liberdade. Luiz Fernando Veríssimo, escritor, jornalista, humorista e cronista brasileiro, filho do também escritor Érico Veríssimo, faz a seguinte ponderação: poderia-se dizer que livre mesmo, é quem decide numa noite qualquer, imagine hoje à noite, ir jantar em Paris. Bora? Não, isso aqui, quem está dizendo isso é o filho do Érico Veríssimo. Vamos dizer que livre mesmo é alguém que decide, numa noite qualquer, ir jantar em Paris. Mas mesmo assim, essa pessoa, querendo exercer a sua liberdade, ela dependerá, primeiro, da disponibilidade de dinheiro, da disponibilidade do voo, da disponibilidade do passaporte, do visto, além de encontrar um lugar no avião. E tem mais, tem um problema, que a sua liberdade não lhe admite ser livre a ponto de querer e fazer isso agora, porque tem um problema de fuso horário. Se você decidir jantar em Paris hoje à noite, você vai pegar um voo e vai chegar para o almoço. A vida tem suas leis, seus parâmetros, e você depende destas leis e destes parâmetros. A vontade absoluta que faz tudo que lhe der na telha é utópica, não existe. Mesmo que tudo desse certo, ele só chegaria em Paris para o almoço no dia seguinte. Ou seja, o planeta tem seus protocolos e você tem que se submeter. Teste a sua liberdade agora. Onde? Com quem? De que modo? Quando? Você vai estar sempre preso a fatores que você não pode controlar. Se ter liberdade é ser uma pessoa livre ou isenta de restrição, para exercer a sua vontade, ser totalmente independente ou autônomo, a grande verdade é: ninguém é totalmente livre. Vamos falar sobre liberdade e a escolha. Nesse sentido, nós poderíamos concordar que as escolhas nem sempre são fáceis e simples. Aliás, quando o indivíduo escolhe alguma coisa, exercendo a sua liberdade, ele não pode escolher tudo, ele tem que renunciar a alguma coisa. Ele tem que dizer não para algumas coisas para fazer aquela escolha determinada. Ele não pode ter tudo. Ele não tem essa liberdade, essa autonomia. Assim como não existe escravidão absoluta, porque alguém dentro da cela pode decidir fazer greve de fome e não comer,
Você pode prender alguém, você pode colocar numa cela, numa masmorra, você pode pegar um escravo, você pode acorrentar o escravo, mas há coisas dentro do seu coração que você não tem poder para exigir dele lealdade absoluta. Lá no fundo, um preso ainda pode dizer: eu não como, eu não falo, você me mata, você me tortura, mas eu não digo. Então não existe escravidão absoluta, assim como não existe liberdade absoluta. Pois até o preso ou o escravo pode decidir não comer, não fazer, não servir, não trabalhar. Bob Dylan escreveu uma música, segundo a história, logo depois da sua conversão. Ele escreveu uma música cujo título era: você tem que servir alguém. Eu pedi para o pessoal preparar essa música para cantar, mas a música é comprida, que a gente ia ficar aqui até meia-noite. Ele canta daquele jeito, né? Eu vi o vídeo. Bob Dylan. Gotta serve somebody. E ele fica repetindo aquilo. Você vai ter que ser servo de alguém. Não tem jeito. Olha a letra. É uma declaração realista de que ninguém é absolutamente livre. Alguma coisa, algum sonho, algum desejo legítimo, seus próprios desejos, sua satisfação pessoal, alguma coisa está no controle da sua vida. Dá uma olhada no seu boletim, na letra dessa música. Ele diz assim, está aqui em português, tradução marromeno, como diz o outro. Mas olha aí, no fim do esboço. Você vai ter que servir alguém, cara. Olha aí, vê se não é verdade. Você pode ser o embaixador da Inglaterra ou da França. Você pode gostar de jogo. Você pode gostar de dançar. Você pode ser o peso pesado campeão do mundo. Você pode ser um socialite com longos colares e pérolas. Você terá que servir alguém. De fato, você tem que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor, mas você tem que escolher, você vai ter que servir a alguém. Legal, né? Você pode ser um adicto do rock and roll, empinado no palco, você pode ter drogas sob o seu comando, uma mulher numa prisão, você pode ser um homem de negócios ou um chefão em alto grau, eles podem lhe chamar de doutor ou chamar de chefe. O fato é, você vai ter que servir a alguém. Pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. Escolha. Você vai ter que servir a alguém. Você pode ser um militar ou um jovem turco. Você pode ser o cabeça de uma grande emissora de televisão. Você pode ser rico ou pobre, cego ou aleijado. Você pode estar vivendo num outro país, usando até um outro nome. Mas mesmo lá, você vai ter que servir a alguém, cara. Ou o diabo ou o Senhor. Você vai ter que servir a alguém. Você pode ser um pedreiro construindo uma casa, pode estar vivendo numa mansão ou numa redoma. Você pode possuir armas ou ser dono de tanques. Você pode ser dono de terras de alguém. Você pode até ser dono de um banco. Você vai ter que servir a alguém. Você pode ser um pregador com seu orgulho espiritual. Você pode ser político aceitando propina por fora, você pode estar trabalhando numa barbearia, você pode saber cortar cabelo, você pode ser amante de alguém ou herdeiro de alguém, você vai ter que servir a alguém. Pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. Entendeu? Você sempre terá que servir a alguém. Você pode vestir roupa de algodão, pode gostar de vestir seda, você pode gostar de beber uísque, de beber leite, você pode gostar de comer caviar, você pode gostar de comer só pão, você pode estar dormindo no chão ou dormindo numa cama de rei. O problema é o seguinte, o fato é o seguinte, você vai ter que servir alguém, você é servo de alguém. Pode ser o diabo, pode ser o Senhor. Bom, a música vai... E vai. Dizem que ele escreveu isso depois da sua conversão. Acho que ele chegou à conclusão.
não existe alguém com liberdade absoluta. Alguma coisa, algum sonho seu, algum desejo íntimo, legítimo ou ilegítimo, seus próprios desejos, a sua satisfação pessoal, alguma coisa vai estar dominando a sua vida. Alguma coisa lhe faz escravo por opção. Você se lembra da época da juventude, quando você começa a gostar de alguém? Cara, aquilo não sai da tua cabeça. Você faz tudo em função daquilo. Eu me lembro namorando a Heloísa, virei um bestão, um bobão. Fazia coisa ridícula. Salta, corre, vai, faz, chora. Faz de conta que está chateado. Antes da Heloísa teve um outro namoro frustrado, que para mostrar que eu estava bem frustrado, porque eu fui num baile e encontrei a garota com outro cara lá, eu simulei que eu entrei na minha casa todo rasgado, todo sujo. Eu tentei suicídio, mas não deu certo. Me tranquei no banheiro da minha casa com a garrucha do meu pai. A garrucha nem atirava direito, pobre, ferrujada. A minha mãe apavorada, chamando a atenção, servo dela. Servo de uma menina, fazendo besteira, loucura, eu me torno servo daquilo que eu desejo. Aqui, queridos, o que nós estamos falando parece brincadeira, mas presta atenção agora no que eu vou dizer. Por que as pessoas matam, estupram, roubam, negam, mentem, aliciam, destroem, se autodestroem? Sabe por quê? Porque são escravos dos seus próprios desejos. A máxima é a seguinte: eu quis, por isso fiz. O bandido que estupra aquela garota, ele achou que podia dar vazão à sua vontade, que ele era livre para fazer o que ele bem queria. Ele se tornou escravo da sua paixão diabólica e demoníaca. É esse tipo de liberdade que você quer? O cara que mata, o cara que rouba, ele é escravo da sua própria vontade, ele não tem parâmetro, ele é autônomo, ele se diz autônomo, ele se declara autônomo. Eu estuprei, eu tirei a virgindade dela, eu peguei aquela garota, eu peguei aquele menino, eu levei aquela foto para a internet, eu curti aquele negócio, eu entrei, roubei, tirei, eu menti, eu enganei, eu fiz tudo isso porque eu quis. É com base nessa pretensa e falsa liberdade que o mundo está como está. E será que é isso que nós estamos buscando? Por isso, o assassino da menina Alanis. Por isso, esse governador preso lá no Distrito Federal. Por isso, o homem trai a mulher trai o homem. Por isso, o homem suja a sua mente com pornografia. Ele quer, ele faz. Mas ele se torna escravo das suas próprias paixões. Todos quiseram, por isso fizeram. Todos se submeteram a algo ou a alguém. Como disse Pedro aos libertinos em 2 Pedro 2,19, vocês prometeram liberdade, mas vocês são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ele não é capaz de frear. Para Platão, a natureza decaída do ser humano não lhe permite buscar o bem absoluto, sem alguma forma de restrição ou liberdade. Ou seja, parecia melhor para o homem, como ele realmente é, chegar mais perto do seu destino sem a liberdade, do que com a liberdade falhar irremediavelmente na busca do seu destino. Sabe quem disse isso? Platão, filósofo. Era melhor que o homem se aproximasse do seu destino
escravo e preso ilimitado, do que ser livre e fracassar irremediavelmente por conta do fracasso da natureza humana, que não pode ser deixada totalmente livre para se tornar escravo das suas próprias escolhas. Entendeu, cara? A suposta liberdade sem restrição tem provocado atrocidades e destruição da raça humana e do planeta. São escolhas desastrosas, motivadas pelo desejo de possuir, de usar, de provar, de tentar. Afinal de contas, eu posso. Nós temos um irremediável problema, queridos. E aqui não adianta eu falar das implicações, porque vocês vão levar adiante as implicações. É preciso haver dentro de vocês um conceito divino, uma visão de Deus, do mundo, das coisas, das escolhas e da liberdade, para que você possa andar segundo a vontade de Deus e entender de verdade o que é ser um indivíduo livre, livre, livre. Nós temos um problema, um irremediável problema, a natureza decaída. Não é justo, não é correto ignorar a história da humanidade, principalmente a história da criação. Deus deu ao ser humano o arbítrio, a escolha, mas o homem deu um pulo sem volta, um salto sem volta. Tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês aí. Olha o que a raça humana fez. É bem ilustrado nesse salto aí. Dá certo? Está no ponto? Isso sou eu aos 70 anos de idade. Cadê? 5, 4, 3, 2, 1. Coisas da internet. Isso aí. Com 70 anos eu vou dar um salto desse aí. Vocês viram que legal? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele o colocou em cima de um cume, de um monte, e disse a ele: agora você tem arbítrio. Aí o homem disse: should I stay or should I go? Pulo ou não pulo? Deus disse: você pode escolher. Eu dei a você autonomia. Se você pular, seu destino é um só: abismo. Você pode até abrir o paraquedas e retardar a sua queda, mas o final é morte certa, é tocar no chão. A raça humana decaída fez uma escolha lá atrás no Éden. Atenção, crentes em Cristo Jesus, filosoficamente falando, conceitualmente falando, teologicamente falando, aprendam.
a responder às indagações da raça humana que fica questionando: por que tsunami? Por que abalo sísmico? Por que tanta morte? Por que tanto assassinato? Cadê Deus? Por que Deus permite essas coisas? Você precisa voltar para Gênesis. Deus colocou o homem no cume do monte e disse: está aqui, ó, você pode viver à vontade, agora não pula, o dia que você pular você vai morrer. E o único momento em que o homem tinha verdadeiro livre arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal, foi lá no início, no Éden. Induzido pelo inimigo de Deus, por própria escolha humana, a raça humana lá atrás, nossos pais decidiram pular. Porque a questão é a seguinte: você pode ser livre, você pode ser como Deus. Você pode satisfazer a sua própria vontade. E aliás, esse Deus aí que te chama para ser cristão e para andar fazendo com que você se prive das coisas boas da vida, como um baseado, uma transa, uma grana a mais, uma mentirinha, e uma pornografia, e um abuso, e esse negócio de homem e mulher com mulher, e homem com homem, esse Deus está com nada. Você não percebe? Ele está querendo que você fique aqui em cima, sabendo que pular é uma opção, porque Ele não quer que você seja como Ele. Você pode ser Deus. Acaba com esse cara que fica lhe dizendo o que fazer, restringindo a sua liberdade. Então faça o seguinte: pule, cara, pule. Prove que você é autônomo e tem capacidade de dizer não para aquele que te criou. E a raça humana fez o quê? Pulou. E pulou. E pulou, e está pulando, e está caindo, e está caindo, e está caindo, e nós estamos vendo as pessoas se esborrachando no chão, uns com paraquedas, outros sem paraquedas. Quando eu era jovem, lá em São Paulo, eu vi a destruição do Joelma, acho que já é naquela época, né? Nós somos daquela época, o povo pulando, quando a chama começou a subir, e quando eles pulavam não tinha mais volta. Quem pula de paraquedas não volta para o cume, não existe isso. O cara desceu, pulou, a raça humana pulou, pulou. O mundo vai de mal a pior. Deus está dizendo isso. Você não percebe, não? Está vendo, não? A raça humana é decaída. É por isso que ela não pode ser deixada agora à sua boa, aliás não existe, ao seu bel prazer e vontade, porque a raça humana agora só sabe fazer aquilo que é para o abismo, em prol do abismo, da morte e da queda. A natureza humana tende para o mal, gente. É um irremediável problema. Jó 15,16 diz: o homem é impuro e corrupto, bebe iniquidade como água. Gênesis 6,5, o Senhor viu a perversidade do homem, que tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos, do coração, aliás, do pensamento e do seu coração, era sempre e somente para o mal. Gênesis 6,12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Gênesis 8:21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres humanos como fiz dessa vez. A raça humana, eu e você, escolhemos o caminho da desobediência. Nossas escolhas estão sempre do mal para o pior. Porque somos escravos da nossa própria corrupção, nos tornamos servos do pecado. E olha o perigo agora, o desdobramento disso. Entender, para crer, para fazer disso uma mudança da vontade, para que os seus atos sejam diferentes. Isso é compreensão de liberdade. Olha agora, vontade e compulsão. O que você chama de vontade? Não, eu tenho vontade, então eu faço. Eu bebo, eu tomo, eu vou, eu entro, eu faço, eu ouço, eu vejo, porque eu tenho vontade. O que chamamos de vontade, vontade própria, por vezes legítimas, elas são induzidas pela corrupção do meu coração, e a vontade acaba se tornando uma compulsão. E vamos nos tornando escravos dessa compulsão, adictos daquilo que nos destrói. Você tem dúvida disso? Pergunte para os alcoólatras, chocólatras, sexólatras.
Os que idolatram a pornografia, cocólatras. Pergunta. Ele tem vontade, ele toma. Mas daqui a pouco ele não consegue mais dominar a sua vontade. Ele saltou, ele não tem volta, ele não consegue. Ele não tem forças. Você chama isso de liberdade? Liberdade para se furar, para se picar, para cheirar todas e morrer. Liberdade como os nossos grandes heróis da música popular brasileira. Cazuza. Nossos heróis. Escravos da sua própria vontade. Jesus explica isso, gente. Em João 8,34 ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Pense na sua vontade, pense nas suas adicções pessoais, naquilo que você tanto deseja, e você se atiraria compulsivamente se não houvesse restrição. Pense. Se o seu pai não limitasse o seu horário, se o computador não tivesse um vigia, se ninguém te visse no meio da rua, pense no que você seria capaz de fazer se não houvesse restrição alguma para os seus desejos, que se tornariam compulsões, taras e etc. Pense, como disse Paulo em Romanos 7, o apóstolo Paulo, quando começou a olhar para essa natureza decaída, o povo pulando, o apóstolo Paulo lá na sua queda livre, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Paulo olha para si mesmo e diz: eu não presto. Quem vai me libertar desse corpo pecaminoso, dessa vontade que começa com uma coisa legítima e depois vira domínio? Dessa vontade que diz que ama a pessoa e depois diz: se você me ama, então vamos para a cama. Mas eu sou jovem, eu sou criança, meu pai, não interessa, você não me ama, eu te amo, satisfaça a minha vontade. E aí eu me torno um tarado para poder, em nome da vontade, em nome do prazer, ser escravo do prazer, para explorar uma criança, explorar um adulto. Antigamente era um adulto que se explorava. Hoje se explora adolescentes, se explora crianças, se explora bebês, em nome da vontade livre, liberdade. Eu tenho liberdade, eu tenho liberdade. Isso é liberdade? Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Paulo diz: miserável homem quem sou. Paulo dá um grito de angústia e de socorro e pergunta: quem me livrará? O que Paulo está dizendo aqui, eu estou aqui no mercado de escravo, me tornei um escravo das minhas próprias paixões. Quem virá para me libertar, para me resgatar, para pagar o preço, para me levar embora daqui, para me libertar, quebrar os meus grilhões, para abolir a minha escravatura? Quem? Quem? Aí, o último ponto: o que Deus fez, penúltimo aqui. O que Deus fez para resolver esse problema da raça humana? Deus tornou-se escravo na pessoa do seu Filho, para comprar a nossa própria liberdade. Filipenses 2, 5, 11 diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo, escravo, semelhante aos homens. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que poderia ter toda a liberdade, aquele que era capaz de fazer as escolhas certas, aquele que jamais teria pecado no seu coração, esse se tornou escravo, padeceu e morreu, foi obediente até a morte, privou a sua própria vontade, chegou naquele ponto no Getsêmani, quando ele viu que ia ter que pagar pelos pecados que ele não devia. É como um irmão que apanha pelo erro do outro irmão. E naquele momento olha para o pai e diz: pai, se possível, passa de mim esse cálice amargo do pecado da humanidade, que eu estou prestes a beber. Se possível, porque a dor é grande, a angústia é tremenda, lá no Getsêmani. Mas ali o Senhor fez uma declaração, como ser humano ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu me submeto e levo o peso e derramo o meu sangue
por causa das compulsões desse povo. Eu estava dizendo ontem naquele retiro sobre a graça de Jesus, que nós nos esquecemos, que toda bobeira que a gente comete em frente a um computador, toda malícia que passa pelo nosso coração, toda mentira que sai da nossa boca, é como se fosse um cravo a mais, espetando o Senhor Jesus Cristo, e o sangue sendo derramado. Nós cantamos aqui, quando os crentes cantam, eles falam a verdade e mentem de verdade. Porque nem sempre entendem o valor do sangue, o valor do que custou a vida de Cristo para eu me privar do que é errado, para eu me tornar não um libertino, mas alguém escravo desse que se escravizou por mim. Entendem a lógica? É liberdade que você quer para fazer o quê? Para tomar todas? Para transar todas? Para roubar todas? Para maliciar todas? Qual é? Deus fez isso. João 8,36 diz: pois, se o Filho os libertar, vocês de fato serão o quê? Livres. Só tem um jeito, só tem uma mão que pode amparar você no caminho rumo à destruição, é Jesus. Se o Filho lhe libertar, de verdade você vai ser livre. Mas você precisa entender isso. Agora é a resposta. Eu disse um negócio que vai, isso aí eu já sabia. Você vai chegar à conclusão de que Jesus é meu libertador? É isso mesmo. Já sabia? Mas você sabia também que seus pecados, meus pecados, seus erros, meus erros, nossos erros, foram os que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário? Custou um alto preço. Mas não só aquilo que Jesus fez é importante, agora é o que você vai fazer com o que Jesus fez. E a gente termina aqui. Primeiro você precisa crer. Crer em quem Deus é, eu já disse. Crer em quem nós somos, corrompidos e destinados à morte. Toda vez que você olhar para um paraquedista agora, você vai lembrar. A raça humana está descendo, não tem jeito. Pode colocar roupa de morcego, pode abrir 300 paraquedas, vai cair. Mas cedo ou mais tarde, vai cair. Creia no que Jesus fez. Gálatas 5,1 diz que Ele nos chamou para a liberdade. Se você não crê em quem Deus é e no que nós somos sem Ele, a sua falsa liberdade continuará lhe levando para o abismo e para a destruição como os demais. Você precisa crer, número 1. Você precisa renegar a liberdade para a morte. Você tem que admitir que essa liberdade que você está buscando, como crente em Cristo Jesus, te leva para a morte, leva pessoas para a morte. E agora está na hora de você dizer: não, eu não quero isso. Paulo diz em Romanos 6,13: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, mas ofereçam a Deus, que voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Vocês precisam se submeter voluntariamente ao Senhor da vida. Existe uma presunção humana, lembra? Vocês são deuses. Então vocês são capazes de controlar os desejos. Eu sou tão forte que eu posso me submeter a uma noitada tranquila. E quando chegar naquela hora que todo mundo entrar no motel, eu vou dizer: olha, não, eu sou crente, eu paro aqui na porta. Porque eu sou forte. Deixa comigo. Esse bando de crente fraco aí que fica se escondendo das coisas boas da vida, esses não estão com nada. Eu sou forte, eu sou Deus. Quem está sentado aqui é minha vontade, eu tenho controle sobre todas as coisas. Ele mal sabe que é miserável, pobre, cego e nu. E que não só pode estar se jogando para o abismo, como levando outras pessoas com ele. Isso não é liberdade. A liberdade que faz tropeçar o meu irmão não é liberdade. É escravidão, a sua própria vontade, falta de amor e de misericórdia para com os demais.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. No Senhor, pelo Senhor, a glória de Jesus, é Ele que é capaz de nos frear. Agora foi Cristo que nos tirou da escravidão, que nós estávamos submetidos, por isso agora nós temos que admitir a nossa falência e não a nossa capacidade de escolher o que é certo, de nos humilharmos novamente, nos submetermos ao Espírito para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E agora é um momento crucial. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse que Ele era o meu Senhor e meu Salvador. Nesse dia, o Espírito de Deus abriu os olhos do meu entendimento, e ao abrir os olhos do meu entendimento, há mais ou menos 40 anos atrás, naquele momento, Ele me capacitou para fazer uma nova escolha. Eu estava caindo, e o Senhor, do alto, me buscou de volta e disse: filho meu, agora você pode fazer a declaração. Eu renego o Senhor que está aqui no meu coração, minha vontade, meus desejos, minhas loucuras, minhas adicções, minhas compulsões, meus planos, meus projetos. Eu renego tudo isso. Eu renego aquilo que tem sido o Senhor da minha vida durante muito tempo. Eu agora me volto para Ti, Jesus, e declaro que Tu és o meu Senhor, meu dono. Jesus me libertou para eu poder dizer: Senhor, só existe liberdade debaixo do Teu senhorio. Toma conta da minha vida, Senhor. Isso aqui é salvação, gente. Isso aqui é declaração de conversão. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, dono. Quando você faz isso, presta atenção, você não está dizendo assim: ah, seu Jesus. Não é seu Zé, não. Não é Senhor José, não. É Senhor Jesus, no sentido de mestre e dono. Como é que você pode se tornar um escravo de Jesus, um servo dele, por amor? Como é que eu posso ser um escravo livre? Bom, se, como diz o Bob Dylan, você vai ter que estar servindo alguém em algum momento, então eu abro mão de servir os meus próprios desejos e me submeto àquele que deu a sua vida para que eu pudesse viver a liberdade de experimentar nesta vida e na outra vida, a vida abundante, a felicidade eterna. Eu torno-me escravo dele por amor. Em Deuteronômio 15 tem um texto fantástico. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou esta ordem. Mas, se o escravo lhe disser, não quer deixá-lo, ou não quiser deixá-lo, porque ama você e sua família, que não tem falta de nada, então apanhe algo, fure-lhe a orelha, coloca a orelha dele contra a porta, e ele vai se tornar o seu escravo para o resto da vida. Queridos, no Velho Testamento era assim, ó. Você tinha um escravo, e chegava um determinado momento que você tinha que liberá-lo. E aí você dizia: escravo, você me serviu aqui durante tanto tempo, agora pode ir. E o escravo saía como uma pessoa totalmente livre, liberto. E o Senhor ficava lá. Mas Deuteronômio 15 diz algo que tem a ver com a nossa relação com Jesus. Quando o Senhor disse a esse escravo: agora eu te comprei
Eu tenho direito sobre a sua vida, mas eu estou lhe liberando. Vá! O escravo desce uma escada, desce duas, desce três. E ele diz: Senhor, eu não tenho outro lugar para ir. Não existe liberdade fora dos teus domínios. Por amor, e porque debaixo da tua mão nada tem me faltado, eu me submeto. Eu declaro que o Senhor é Senhor da minha vida. E eu faço isso por amor. A Bíblia diz que esse escravo tinha que ser levado à porta da casa, e ele colocava um piercing, furava a orelha, e aquele furo na orelha era um símbolo de alguém que dizia: eu me submeto por amor. Querido, essa liberdade que eu busquei há 40 anos atrás. Eu sabia que a minha liberdade estava me levando para o abismo. E eu decidi, quando o Senhor tocou no meu coração, dizer: Jesus, eu me submeto. Eu me submeto. Porque o Senhor é aquele que faz um cercado e me coloca lá dentro e me impede que eu caia e que eu tropece. O Senhor é como um pai que coloca aqueles tapa-tomadas para que a criança não meta o dedo. É um pai que constrói no 18º ou 20º andar de um edifício paredes para que as suas crianças não caiam. O Pai eterno é como aquele pai que no 20º andar de um edifício, na varanda, com parapeito baixo, manda colocar aquela tela, porque ali ele está cerceando a liberdade maldita que a criança pode ter de se atirar inadvertidamente, cair lá embaixo e se arrebentar total. Ninguém em sã consciência chamaria isso de escravidão. Ninguém em sã consciência olharia para o pai e para a mãe dizendo: por que você está tirando a minha liberdade de me atirar lá embaixo? Hoje eu peguei a minha neta lá no 17º andar, no edifício, encostada naquela grade: desce daí. Ela poderia olhar para mim e dizer: por que você está me tirando a liberdade de pular daqui? Me dá uma tesoura. Porque eu sou livre. É assim que muitos jovens querem fazer. Eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador e depois querem viver a liberdade daqueles que estão despencando para a morte. Jesus te chamou para a liberdade, mas é para a vida, para se submeter a Ele, e só nele tem vida. Se Ele te restringe de algo, é porque Ele quer o teu melhor, é porque Ele sabe que no teu coração há inclinação para o mal, e Ele corta ali, Ele corta, até que você resmunga, acha ruim, e daqui a pouco você percebe que é prazeroso obedecer. É bom andar no cercado de Deus, porque aqui ninguém mexe comigo, o diabo nem me toca. O mundo me aflige, mas eu tenho uma paz que ninguém tem. O mundo sai como barata tonta, não sabe para onde ir. Eu sei para onde eu vou. Passo pelo vale da sombra da morte e Ele está comigo. Me privo daquilo que não presta, daquilo que é sedução pura, e Ele me dá algo melhor. Me privo das loucuras da vida, dos amantes, dos amigos, da falsidade, e construo uma família sólida para a glória do nome dEle. Deixo de roubar, deixo de querer ter caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, para viver honestamente, colocar minha cabeça no travesseiro e poder dizer: a ninguém devo coisa alguma no seu amor. Viver contente com pouco, sem ser desonesto, sem querer satisfazer uma vontade fútil do coração. Hoje à noite, eu quero convidar você a fazer a entrega. O Senhor está dizendo: é isso que você quer? Você quer ir embora? Você quer pular? Aí vai fazer como uma propaganda: should I stay or should I go? Não tem uma propaganda aí do celular aí? O menino chega lá no Pedro: should I stay or should I go? Fico ou pulo? Pode escolher, cara. Ninguém te obriga a ser crente em Cristo Jesus.
Ninguém te obriga a fazer parte de uma juventude, de uma mocidade, de uma igreja. Ninguém te obriga a se submeter a uma liderança pastoral. Ninguém te obriga a se submeter a um grupo pequeno, a um líder, a um orientador, a um supervisor. Ninguém te obriga a se submeter a um líder, a um aprendiz de líder. Ninguém te obriga a ter um mentor. Ninguém está te obrigando a absolutamente nada aqui. Pode escolher, pula. Quer libertinagem? O mundo está aí. Mas jamais proclame isso como uma verdade vinda de Deus. E jamais engane as pessoas, porque esse tipo de libertinagem, que te dá o direito de fazer tudo o que você quiser, como você quiser, não existe. Você é um escravo dos seus próprios desejos e pecados. Confessa isso, cara. Não faz propaganda enganosa a ninguém. A propaganda que nós temos aqui é o que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres das compulsões, livres para ter saúde, para comer o que é certo, para amar a quem o Senhor quer que eu ame, para priorizar saúde, vida integral, amor, relacionamento com Deus e com os irmãos, submissão uns aos outros, amor que serve o outro, amor que abre mão de fazer aquilo que se acha ter liberdade de fazer, para não causar tropeço para o meu irmãozinho em Cristo Jesus, porque o Senhor me basta. Está afim ou não está afim? Então eu quero convidar você hoje à noite para tomar uma decisão. Eu já tomei. Pois então reafirma. Eu nunca tomei. Então hoje é o dia. Deus vai revelar a você as implicações disso no dia a dia, nas escolhas que você vai fazer. Eu queria que você hoje à noite pegasse aqui assim, ó, a sua orelha, dá um apertão aí, e diga: Senhor, fura, prende a minha orelha, nas portas, nos umbrais da porta, pintadas com o sangue de Jesus. Eis-me aqui, eu me submeto à tua vontade. Eu quero me tornar servo da tua vontade. O teu querer é o que me importa. Pega aí uma das tuas orelhas e dá um aperto aí. Diga: Senhor, fura. Eu volto e me submeto voluntariamente, por amor, ao teu senhorio hoje à noite. Eu me submeto, Senhor. Fala o que o Senhor quer que eu faça e eu farei. Fala que o teu servo ouve. Me manda, Senhor. Me envia. Que a tua palavra, Senhor, seja meu guia. Eu sou livre para te obedecer. Eu queria convidar todo aquele que hoje à noite, de forma profunda, pessoal e íntima, decidiu arrancar aquele senhor que comandava áreas e setores da sua vida, para dizer: sai daqui, quem manda aqui é o Senhor. Eu vou convidar você agora a se colocar em pé. Você que ficar sentado, não é porque você não fez nenhuma entrega, não. Significa talvez que você já está consciente do que isso tudo que eu estou dizendo significa. Amém, Deus te abençoe, fica aí. Mas se tiver alguém aqui hoje à noite que queira, diante do Senhor, dizer: está aqui. Aliás, vamos fazer diferente. Vem aqui para frente. Está aqui, Senhor. Vem aqui para frente, pode vir. 1, 2, 3, pode vir.
Alguns aqui estão fazendo isso talvez pela primeira vez. Outros já são crentes em Cristo Jesus. Mas sabem o quanto têm sido dominados por uma vontade compulsiva, por algo que tem assumido o lugar de Senhor. Vem para frente, você é crente em Cristo Jesus, está dizendo, eu entendi, tem isso aqui na minha vida, que não vai mais ter lugar, que não vai mais me escravizar. Hoje, eu me submeto àquele que tem poder para me libertar de verdade. Fura a minha orelha, Senhor. Deus da glória, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito que é santo, faça a obra que o homem não pode fazer, destronando os ídolos que estão instalados no coração de cada um aqui, Senhor. Hoje à noite, por livre e espontânea vontade, por uma capacitação dada pelo teu Espírito, estes teus servos e servas se submetem ao teu senhorio hoje, Senhor. Eles nunca mais serão os mesmos. São escravos do Senhor Jesus por amor. Voltam por amor. Retornam depois de receberem a liberdade dos filhos de Deus para a submissão àquele que é Senhor, 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 Senhor Jesus. Te adoramos e te glorificamos nesta noite, Senhor. E reconhecemos, ó Pai amado, a vitória do teu nome, do teu sangue, do teu poder. Reconhecemos nesta noite, Senhor, que cadeias foram quebradas, que maus hábitos e vícios foram retirados, que como consequência dessa decisão, Senhor, objetos de desejo serão também quebrados, hábitos serão mudados, comportamentos serão renovados, para serem conformes à imagem do teu Filho Jesus. Senhor, hoje à noite, a tua igreja reunida, celebra a libertação dos teus filhos, celebra a vitória de Jesus, a vitória do teu sangue, do teu poder, da tua graça. Aleluia, Jesus. O Senhor está levantando uma geração transformada pelo poder do teu sangue. O Senhor está levantando um exército tão poderoso, Senhor, que andará no teu espírito, circundado por anjos poderosos, mãos que tocarão para transformação, bocas que falarão a tua palavra, Senhor, pés que andarão em lugares para levarem a paz, o poder e a graça de Jesus. É teu exército, Senhor, é teu povo, são os teus filhos, são os teus jovens, Senhor. Libertação em Cristo Jesus hoje à noite. Somos livres, Senhor, somos livres, aleluia, somos livres, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu sei que talvez aqui também haja pessoas que pela primeira vez estão dizendo: eu me entrego a Jesus e o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Pai amado, neste momento o diabo perdeu o lugar na vida deles e Jesus tomou a posse para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Abençoa cada um, cada vida, cada família. Te adoramos por esta noite preciosa, Senhor.
Fura, Senhor, a minha orelha de novo. Prega-me, Senhor, nos umbrais da tua porta. Jesus disse: eu sou a porta, e é lá que eu me prendo. Aleluia, Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glorioso Senhor, aleluia. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de
Jesus.